Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje, pela primeira vez, temos o Dr. Patrick Ringenberg, professor na EPFL em Lausanne, o equivalente suíço ao MIT, onde ele ensina e faz pesquisas sobre o Irã. Patrick, seja bem-vindo. Obrigado. Olá. Muito obrigado por participar. Eu queria conversar com você porque você escreveu e expressou que está bastante insatisfeito com a forma como o Irã vem sendo retratado também na Europa pela mídia. Você pesquisa o Irã há muito tempo e agora estamos no segundo mês da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã. Eu queria ouvir sua opinião sobre como você enxerga o que está acontecendo atualmente, observando tudo isso da distante Suíça. Bem, na verdade, há muito o que dizer. Acho que antes de tudo foi um grande erro começar essa guerra, porque no nível pessoal, eu nunca pensei que o Irã seria atacado. Quando você entende o que é o Irã, sua história, sua cultura, sua expertise e força militar, percebe que não se pode vencer uma guerra contra o Irã. Tenho visitado o Irã e até vivido parte do ano lá, há cerca de 25 anos, desde 2000, e mais precisamente desde 2002. Na verdade, todos os anos havia alguns artigos sobre planos de operações militares contra o Irã, operações especiais, bombardeios ou sabotagem nuclear. Nunca se tratou de uma grande invasão, mas por anos e anos houve planos para atacar o Irã. Eu nunca achei que fosse algo realmente sério, no sentido de que, mais uma vez, dado o que sabemos sobre o Irã, é absolutamente impossível alcançar qualquer objetivo lá. A história é muito criativa. Estamos vendo exatamente o mesmo alinhamento de planetas que criou a ilusão de que o Irã era fraco, que poderia ser atacado, que poderia ser subjugado. Mas agora podemos ver que a análise, e não fui o único a dizer isso, a análise que previa, mesmo há poucos meses, que isso se transformaria em um atoleiro silencioso e uma armadilha para os Estados Unidos, está acontecendo bem diante dos nossos olhos. E sobre a visão do Irã? Sim, minha primeira. A primeira vez que estive no Irã foi em 2000, e uma grande surpresa foi descobrir um país totalmente diferente da imagem ou da representação que podemos ter no Ocidente. Realmente, totalmente diferente. Não quero dizer que o Irã seja um país perfeito, que tudo esteja bem. Não, de forma alguma. Mas é completamente diferente desse tipo de clichê, dessa visão orientalista de um país de fundamentalismo e teocracia, com algum tipo de mistura cultural. Não, é um país antes de tudo, é um país muito grande, com uma longa história e uma sociologia muito diversa e complexa. E a vida no Irã é totalmente diferente do que podemos imaginar e do que ouço aqui na Europa em geral. Você pode nos dar alguns exemplos? Como é diferente? Qual a realidade em comparação com a forma como está sendo retratada? Dê apenas 3 ou 4 exemplos. Sim, sabe, visto do Ocidente, você tem a impressão de que é uma ditadura total, uma ditadura religiosa. Mas quando você convive com iranianos, percebe que eles são livres para se locomover, livres para se reunir, têm suas próprias vidas. A ideia de que é um governo que controla tudo e que tudo é religioso, isso simplesmente não é correto. Agora é preciso entender que o Irã é novamente um país muito complexo. Há contrastes marcantes, por exemplo, entre o norte de Teherã, com sua cultura cosmopolita, muito ocidentalizada, até mesmo americanizada, e regiões como Sistão, Baluquistão, que são muito tradicionais, quase como outro planeta. E entre as grandes cidades e as aldeias, entre norte, sul, leste e oeste, há uma enorme diversidade. Não se pode reduzir o Irã a algumas pessoas ocidentalizadas em algumas grandes cidades. Então, o problema com a visão que temos do Irã é que ela é amplamente moldada pela diáspora no Ocidente, que é, claro, liberal e ocidentalizada, e que às vezes tem uma espécie de visão neo-orientalista do próprio país. Eles conhecem o Irã apenas de forma muito parcial,
Quero dizer, eles não vão a lugares fora das grandes cidades, ou não conhecem as pessoas que realmente compõem a maioria, aquelas que são mais tradicionais ou religiosas. E temos essa ideia de que o governo do Irã está totalmente desconectado da maioria do povo, o que na verdade não é o caso. Mas o ponto principal, eu acho, é que deveríamos reconhecer, ou gostaríamos de reconhecer, que sim, o Irã é complexo, com uma longa história e tudo mais. Mas, na verdade, nem sempre queremos ver o regime dos mulás e a religião em todos os lugares. E esse não é o caso. Mesmo o Islã iraniano, ou a forma como os iranianos praticam o Islã, é totalmente diferente do que vemos em outros países muçulmanos. Por exemplo, o Islã iraniano é xiita, portanto é diferente do Islã sunita. E não é apenas xiita, pois há uma longa tradição de poesia mística persa no Irã, que teve uma enorme influência sobre as pessoas. A poesia é algo fluente na vida cotidiana, e por meio dela encontra-se muito do pensamento místico, o sufismo, que também se mistura com o Islã xiita no Irã. E você sabe, eu conheço algumas pessoas religiosas e conheço muitas que não praticam o Islã, mas têm grande interesse pelo pensamento místico. Então há uma grande variedade de, eu diria, formas espirituais de pensar e de se posicionar. Isso não tem nada a ver com o Islã ideológico ou estatal que nós no Ocidente achamos que determina tudo. Não, não é o caso. Mas para perceber isso, é realmente preciso estar no Irã. E uma coisa marcante, quando ouço os analistas, os comentaristas, é que eles estão totalmente desconectados das realidades concretas do Irã, eu diria. Eles veem o Irã através de um telescópio, de muito longe. Leem relatórios, leem livros, mas simplesmente não conseguem imaginar como a vida realmente é dentro do Irã. Ei, uma breve pausa porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalots.substack.com. O link está na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. É algo bem ocidental de se fazer, não é? Projetar nossas visões sobre o que é outra sociedade e agir com base em nossas impressões sobre ela, em vez de realmente, bem, não é como se não tivéssemos estudado. Não é como se você não fosse professor em uma instituição muito importante, uma universidade na Suíça. Mas isso não se reflete, certo? Também no discurso público. Mas deixe-me perguntar uma coisa, porque tive uma surpresa há cerca de 2 meses, pouco antes de a guerra começar. Por coincidência, jantei com 2 amigos iranianos, um casal do norte, de Tabriz, a parte azeri, e eles me trouxeram uma linda garrafa de vinho, na verdade do Azerbaijão, não do Irã, mas você sabe, mesma etnia, certo? E ele disse, olha, esse tipo de vinho nós também fazemos em casa, na região de Tabriz. E eu fiquei tipo, uau, estou surpreso porque não é um país islâmico, vocês podem fazer vinho? E ele olhou para mim e disse, olha Pascal, o vinho no Irã é muito mais antigo do que a nossa religião relativamente jovem. E eu pensei, é verdade, existem outras coisas que definem o Irã além da religião. E claro, os 1500 anos de islamismo não são o que define tudo quando se trata do Irã. Isso é verdade? Sim, exatamente. E a respeito do vinho, é muito interessante porque a tradição de beber vinho remonta à antiguidade no Irã. Quando o Islã chegou, ela não desapareceu. Claro, a maioria das pessoas parou de beber vinho, mas na aristocracia, em alguns círculos místicos, em círculos literários, continuaram a bebê-lo. E hoje em dia, isso ainda acontece. E sabe, talvez meus amigos muçulmanos no Irã me perdoem por dizer isso, mas como suíço, eu na verdade comecei a beber álcool no Irã, porque eu ia a festas onde todo mundo bebia alguma coisa, vodka, vinho, e eu era o único europeu que não bebia. Então me senti um pouco estranho. Pouco a pouco, de forma muito responsável, devo dizer, comecei a beber. Mas nem todas as famílias são assim.
has started to drink. But not all the families like that. I mean, I also know many people who don't Quer drink dizer, regularly. eu também conheço muitas pessoas que não bebem, ou que realmente seguem uma prática religiosa. Então, você encontra de tudo no Irã. E é essa diversidade que nós no Ocidente não entendemos muito bem. Mais uma vez, quando você apenas lê livros ou artigos sobre o Irã, isso não é suficiente para te dar uma noção da vida orgânica do país. E sim, o vinho está em toda parte. As pessoas fazem o próprio vinho. Nem sempre é um grande sucesso, talvez uma questão de gosto, mas o álcool vem principalmente do Iraque. Também há alguns uísques, e eu conheço pessoas que têm uma coleção de uísques simplesmente incrível. Claro, é algo subterrâneo, escondido, privado. Mas você percebe no Irã que na privacidade quase tudo é possível. But we realized in Iran that in privacy everything is possible almost. E, de acordo com meu amigo, que é antropólogo, ele diz que até mesmo a produção de vinho ainda é possível, não é algo tão escondido assim. Mas eu não sei o quanto isso é realmente verdade. Ainda assim, só a observação de que a uva Shiraz, tão famosa, na verdade recebeu o nome da cidade de Shiraz, no Irã, exatamente isso, foi uma revelação. É como se dissesse, ok, a vida é muito mais diversa do que você imagina. Mas você disse no começo que não achava que os Estados Unidos e Israel poderiam ser tão tolos a ponto de fazer isso, porque todos os fatores apontam contra o sucesso de uma operação militar. Quais são os fatores em que você pensou que te fizeram acreditar que eles não iriam realmente levar adiante essa constante demonstração de força? Bem, apenas para observar a estratégia iraniana, eles têm uma estratégia múltipla, militar e econômica. Estão usando sua posição geográfica central para prejudicar a economia mundial, para prejudicar países vizinhos que estão ajudando os americanos a bombardear o Irã. E o Irã não está muito longe de Israel, o que é importante por causa dos mísseis balísticos. Eu estava em Teherã durante a Guerra dos 12 Dias. Eles estavam bombardeando Teherã dia e noite, mas, no final, os iranianos ainda estavam lançando mísseis em direção a Israel. Eventualmente, Israel pediu um cessar-fogo. Então toda a especulação sobre o número de mísseis que o Irã pode ter talvez não seja o ponto principal, porque, obviamente, o Irã possui infraestrutura militar em todo o país que lhe permite retaliar por meses e meses. To retaliate during months and months, and because they are really the heart of the Middle East. E porque eles são realmente o coração do Oriente Médio, podem ter um impacto na economia regional e na economia mundial. Todos esses dados, todos esses fatores, eram muito bem conhecidos, porque o fechamento do Estreito de Hormuz vem sendo discutido há muitos e muitos anos. Se o Irã for atacado, ele pode retaliar no Estreito de Hormuz. Então, não é nada novo. E quando você reúne todos esses fatores, conclui que não, é algo antigo. Simplesmente não é possível atacar o Irã de verdade, sem grandes perdas e sem um objetivo claro a ser alcançado. E mais uma vez, quando se olha para o Irã, é na verdade óbvio que o Irã é grande demais para cair, grande demais para fracassar. E não se pode, simplesmente não se pode, levar isso de forma leviana. You cannot take it simply. And we think, I mean, in the media, you can read that, yeah. E nós pensamos, bem, na mídia você pode ler que, sim, talvez possamos derrubar o governo ou vencer o Irã, porque eles têm essa visão delirante do país. Acham que é fraco, que a população é atrasada, que é algum tipo de tribo exótica. Então, basta matar o líder e tudo desmorona. De jeito nenhum. Quando você conhece o Irã, mesmo que só um pouco, mesmo como turista por 2 ou 3 semanas, dá para entender o tamanho do país, a força mental do povo, o nacionalismo. E, sem ser um especialista militar, eu sei que o exército iraniano é bastante forte e tem múltiplas áreas de especialização que remontam à guerra Irã-Iraque nos anos 1980. E mesmo assim, isso está enraizado em uma tradição militar muito antiga. Então, quando você observa todos esses fatores, você diz não, é apenas uma ideia tola. E se essa ideia tola algum dia se transformasse em realidade, em uma guerra, seria porque a maioria dos analistas vive numa bolha. Eles não analisaram o Irã como ele é.
Apenas criaram uma imagem projetada do Irã que correspondia aos próprios desejos deles. Mas a realidade sempre reage. Então, mais uma vez, acho que o Irã é um caso de estudo muito interessante para mim. Como se constrói uma visão ou uma representação de um país que tem quase nada a ver com suas muitas realidades. Isso é algo fundamental, porque se você tem uma concepção errada de algo, é claro que toda iniciativa que você tomar vai fracassar. Of course, every initiative you take will fail. In another talk, I once called this the Em outra palestra, uma vez chamei isso de abordagem do Dom Quixote ocidental. Imaginar que a coisa à sua frente é um gigante e então avançar contra ela. Mas mesmo que você veja o gigante com muita clareza, se for apenas um moinho de vento, então você tem um problema e vai acabar se machucando. E acho que este é outro caso em que os Estados Unidos estão lutando contra algo diferente do que a própria análise deles diz que é. Então acho que essa é a crítica, certo? So I think that's the criticism, right? Yeah, and I think Sim, e acho que o problema é que Donald Trump é ignorante em relação à região. Talvez ele viva em uma bolha e as informações que recebe venham de seu círculo íntimo, que basicamente trabalha para Israel. Também me surpreende o quanto Israel não entende que realmente não pode vencer uma guerra contra o Irã. O problema é que os Estados Unidos caíram em uma armadilha, com soldados americanos desempenhando o papel de mercenários para outro país, Israel, sem qualquer objetivo, plano ou saída claros. E agora vemos que é absolutamente impossível vencer um país que remonta à antiguidade, com uma solidez cultural, militar e nacional que sempre subestimamos no Ocidente. we always underestimated in the West, and because we think that Iran is complex. E porque achamos que o Irã é complexo, que existe uma divisão entre o governo e o povo, o que é verdade até certo ponto, presumimos que tudo é como um castelo de cartas e que está tudo bem assim. Não, mais uma vez, isso é um viés orientalista. Mas fico surpreso que os Estados Unidos, com tantos professores, membros de faculdades e universidades estudando o Irã ou Israel, países da região, ainda não consigam entender isso. Então, mais uma vez, é um problema de conhecimento. Como é possível que as pessoas competentes para compreender um país não tenham poder de decisão, nenhuma influência no processo decisório? Acho que essa é uma grande lição para todos os níveis de tomada de decisão, e para todos os níveis, eu diria, da abordagem acadêmica a um país, porque, obviamente, há uma falha em todos os níveis. Because obviously there is a failure at every level. You're in Switzerland. Like how did it? Você está na Suíça. Como foi lá? Quero dizer, em termos de atenção da mídia, já que você é um especialista em Irã e vem da parte francófona, a mídia de língua francesa na Suíça procurou você para entrevistá-lo e entender o que está acontecendo. E sabe, o governo suíço tem sido, para minha surpresa, uma surpresa positiva, bastante crítico. O Ministério das Relações Exteriores chegou a divulgar uma declaração dizendo que não aprova, que considera ruim o fato de os Estados Unidos e Israel terem atacado o Irã. Eles até publicaram tweets nesse sentido, o que me surpreendeu. Normalmente são mais reservados. Mas como foi a experiência para você, como especialista em Irã no Ocidente, na Suíça, agora que essa guerra foi imposta ao Irã? Você recebeu muita atenção? Was wrought upon Iran. Did you get a lot of attention? No, not at all. Not at all. I can understand very. Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu consigo entender, de uma maneira bastante proativa, que a mídia, não apenas na Suíça, mas também na França, por exemplo, convida especialistas ou analistas que têm uma percepção muito forte, até ideológica, sobre o Irã. Ou são pessoas da diáspora, ou claramente opositores da República Islâmica. Então a ideia é realmente criar uma imagem negativa, sombria do Irã. Às vezes tenho a impressão de que eles estão simplesmente alinhados com a propaganda de guerra. Seria um estudo maravilhoso de se fazer depois da guerra. Analisar as diferentes maneiras como a mídia falou sobre o conflito. Alguém como eu, que conhece o Irã, que tem vivido lá a parte do ano por muitos anos, que entende a sociedade e as dinâmicas políticas, eles não se interessam por alguém como eu,
porque eu ofereceria uma representação muito mais sutil e complexa do país. Então não, nunca sou convidado. As pessoas que são convidadas geralmente vêm da diáspora, que está mais ou menos desconectada do país, ou são analistas, que mais uma vez têm uma visão muito direcionada do Irã. E, você sabe, quando eles começam imediatamente a falar sobre o regime iraniano, o regime islâmico, a mudança de regime, você percebe que estão operando dentro de um paradigma muito específico. E quero dizer, nem é possível contra-argumentar esse tipo de discurso massivo, porque eles têm uma estrutura e colocam todo o Irã dentro dessa estrutura. E é algo mais ideológico do que qualquer outra coisa. Então, depois disso, você passa muito tempo explicando, não, talvez seja mais complexo do que isso. Você precisa explicar a história do Irã, precisa desenvolver um pouco. E claro, a mídia, eles não têm tempo e às vezes não querem, porque é algo... Sabe, eu tenho experiência com essa construção da imagem do Irã desde bem o início dos anos 2000 e até antes. Mas, desde 2000, eu realmente venho estudando em campo. E o que me surpreendeu muito foi por volta de 2015, 2016, porque eles tinham assinado o JCPOA em 2015. E antes disso, quando você via revistas ou livros sobre o Irã, muito. Muito frequentemente, havia uma apresentação do Irã como uma espécie de país fascista islâmico, com imagens relacionadas a armas nucleares. Claro, o Irã era considerado uma ameaça, diziam que queria ter a bomba, e depois disso, poderia bombardear Israel ou outros países. Mas quando assinaram o JCPOA, de repente, quase da noite para o dia, tudo mudou na mídia. De repente, nas capas de revistas, via-se belas mulheres jovens com lenços, com títulos como "O Irã está de volta", "Uma grande civilização" e assim por diante. E quando Donald Trump saiu do JCPOA, voltamos novamente ao cogumelo nuclear, ao símbolo nuclear e à ameaça representada pelo Irã. Então percebi realmente como é fácil construir ou aprisionar um país dentro de uma imagem negativa. E quando há alguns interesses econômicos, quando há possibilidades de fazer negócios ou de errar, de repente é possível mudar completamente essa imagem. Mais uma vez, da noite para o dia. E então, em vez de falar sobre os mulás, a bomba nuclear, a teocracia islâmica, aparecem as mulheres bonitas e os muitos potenciais da economia iraniana. É um jogo midiático. Mas hoje em dia o problema é que realmente a maior parte da mídia, não pretendo dizer que vejo tudo, mas a maior parte da grande mídia, tanto na Suíça quanto na França, está apenas seguindo uma espécie de propaganda de guerra, um cenário de pior caso. Ou pelo menos, estão apenas repetindo o que ouvimos há décadas sobre o regime dos mulás, a opressão religiosa e assim por diante. É bastante fascinante, não é? Porque nós dois somos suíços. Quero dizer, eu não pensaria que a Suíça tem uma imprensa guiada, que é de alguma forma controlada centralmente, com diretrizes vindas de cima, de forma alguma. É um país bastante livre e liberal, onde a imprensa pode mais ou menos escrever o que quiser. Mas por uma razão ou outra, essa bolha epistêmica que criamos nos países ocidentais faz com que diferentes veículos de mídia relatem as coisas de apenas uma maneira e repitam certas expressões-chave. Regime é uma delas para o Irã, mulá é outra. Você pode me explicar isso, aliás? Eu nunca entendi por que é chamado de regime dos mulás, porque eu não... Quero dizer, eu conheço o Ayatollah, conheço a estrutura do governo, incluindo o poder da guarda revolucionária e os diferentes ramos do governo. Mas o mulá, você pode me explicar isso? The mullah, can you explain that to me? Sim, o mulá é um clérigo xiita. É alguém que estuda a tradição islâmica, a lei, a jurisprudência e a filosofia por anos, até décadas, e depois recebe uma espécie de certificado de competência. O Ayatollah é um dos mais altos postos, mas também existe o título alim. Mulá é o título comum para um clérigo. É preciso entender que os mulás são a espinha dorsal da comunidade xiita, e isso não é algo recente, tem sido assim há séculos. Porque o islamismo xiita,
se lembrarmos um pouco da história, é um ramo que surgiu após a morte do profeta Maomé. Houve um debate entre os muçulmanos, depois da morte do profeta, sobre quem seria o líder da jovem comunidade muçulmana. The head of the young Muslim community. And for the Shia, there was only one person. E para os xiitas, havia apenas uma pessoa que poderia ser o verdadeiro herdeiro do profeta, Ali, que havia se casado com Fátima, filha de Maomé. Mas a maioria dos muçulmanos não concordou. Eles escolheram Abu Bakr, que se tornou o primeiro dos 4 califas. Assim, os xiitas decidiram que, em sua opinião, Ali era o verdadeiro herdeiro espiritual do profeta. Para os xiitas, Ali não é o 4º dos 4 califas, ele é o primeiro dos imãs. Ali e Fátima tiveram 2 filhos, Hassan e Hussein. Hussein foi martirizado em Karbala, no ano 680. E então, de pai para filho, há 12 imãs, pelo menos para os xiitas do Irã. O 12º imã desapareceu misteriosamente no século T, e acredita-se que ele retornará no fim dos tempos. He's supposed to come back in the end of times. It's one of the very important É um dos aspectos mais importantes da metafísica da história, da escatologia do xiismo duodecimano. Então, depois que o 12º imã desapareceu, surgiu a questão do que fazer, pois não havia orientação. E pouco a pouco, os clérigos, o que chamamos de mulás, tornaram-se cada vez mais importantes, porque, na ausência de um grande imã, eram eles os responsáveis por interpretar a herança islâmica, o Alcorão, o Hadith, todas as tradições dos imãs. E, ao longo dos séculos, eles realmente se tornaram a base da comunidade xiita. O que mudou no século XVI foi que o Irã se tornou xiita, tornou-se um reino xiita. E a partir desse período, passou a existir uma potência mundial que estava realmente ligada, às vezes entrelaçada, com uma hierarquia de aqueles que são responsáveis por interpretar a tradição xiita, a tradição islâmica e a modernidade da República Islâmica. Bem, temos esse princípio de orientação religiosa incorporado ao sistema republicano. Mas antes de tudo, é importante dizer que nem todos os membros do governo são mulás, de forma alguma. Quero dizer, é possível encontrar mulás em muitas instituições diferentes, isso é certo. Mas, principalmente, o processo político e as decisões políticas são conduzidos por pessoas seculares. E outra coisa é que a presença da religião no Estado é, mais uma vez, algo muito antigo. Não é algo novo. Faz parte da cultura e até mesmo do próprio nacionalismo do Irã. Even part of the nationalism of Iran. So saying that it's a mullah regime. Então dizer que é um regime de mulás realmente não capta a complexidade do Estado iraniano. Não é apenas um Estado-nação como o conhecemos, mais ou menos derivado do modelo europeu do século XIX. É uma república, é um país religioso e também é um país herdeiro de impérios. Porque o primeiro império verdadeiramente universal foi o Império Aquemênida, no século VI a.C. A partir desse período, os iranianos se acostumaram a governar e administrar impérios ou reinos. Portanto, há também algo dessa tradição imperial na atual República Islâmica do Irã. Chamar simplesmente de regime de mulás não faz sentido. É apenas uma forma de projetar sobre o Irã um tipo de preconceito secularista, antirreligioso ou anti-islâmico. Or anti-Islamic prejudice. It just shows that the people who use that phrase or this Isso só mostra que as pessoas que usam essa expressão, ou essas duas palavras, realmente não têm ideia de como o Irã funciona de fato como uma entidade política. Mas você pode me falar então sobre a parte religiosa? Sabemos que há judeus vivendo no Irã. Sabemos que há outras denominações religiosas no Irã. Como isso funciona? E talvez, meu amigo, ele contesta muito a legitimidade da ideia de etnia. Mas os diferentes grupos que juntos formam os iranianos de hoje, como essa mistura funciona? Porque parece que um dos mal-entendidos no Ocidente é que assim que se jogam algumas bombas, as supostas minorias oprimidas se levantariam e derrubariam o regime. E então elas ou construiriam uma nova utopia ocidental em Teherã, ou se dividiriam em pequenas comunidades e fariam suas próprias coisas, porque todo mundo só quer se libertar do jugo da repressão central. Well, you have
Bem, há algumas minorias religiosas no Irã, algumas muito antigas. Sim, há judeus, não muitos, acho que menos de 10 mil no Irã atualmente, embora eu não tenha o número exato. Também há diferentes formas de cristianismo. Os armênios, que são a maior comunidade cristã, e os nestorianos, ou o que chamamos de assírios. Há também os zoroastristas. O zoroastrismo era a religião seguida pelos iranianos antes do islamismo. E com a chegada do Islã, muitos zoroastristas se converteram ou se mudaram para outros países, como a Índia. Mas mesmo hoje, embora seja uma minoria muito pequena, ainda existem zoroastristas. Essas são comunidades totalmente integradas ao Estado. E como se trata de uma república islâmica, a ironia, uma ironia islâmica, é que as comunidades não muçulmanas reconhecidas pelo Islã podem viver sem qualquer problema dentro de uma sociedade muçulmana. Elas não podem pregar sua fé nem tentar converter outras pessoas, mas são livres para praticar seus rituais. Têm seus templos, igrejas ou sinagogas. Podem seguir seus próprios costumes. Por exemplo, consumir álcool, já que os cristãos, é claro, podem consumir álcool. E, naturalmente, com a Revolução Islâmica, houve uma certa pressão sobre essas comunidades não muçulmanas. Mas hoje em dia, é possível encontrar e conhecer muitos zoroastrianos ou cristãos. Cristãos que se sentem iranianos, assim como os iranianos muçulmanos. Eles também são nacionalistas e sentem que, quando os Estados Unidos ou Israel atacam o Irã, é o país deles que está sendo atacado, não um governo do qual querem se distanciar, de forma alguma. E essas comunidades não muçulmanas são muito antigas. Quero dizer, há zoroastrianos que estão no Irã há milhares de anos. Laricirente. Mesmo vale para os judeus. Infelizmente, após a Revolução Islâmica, muitos judeus imigraram para Israel. Ismael sumiu aqui há séculos. But Armenians, they are here for centuries. And so they are really part of the country, of the culture. E assim, eles são realmente parte do país, parte da cultura do país. E há muitas amizades entre armênios e judeus, assim como entre cristãos e muçulmanos. Na vida cotidiana, a questão religiosa não está realmente em pauta, porque em certo ponto a cultura do dia a dia não diz respeito à religião. É um modo de viver. É a comida, a sociabilidade, todos esses tipos de coisas que podem, é claro, ter uma dimensão religiosa, mas não é. Sabe, quando você conversa com as pessoas, percebe que elas se sentem iranianas, porque mesmo que não sejam muçulmanas, sentem que a história do país também é a história delas. They feel that the history of Iran is also their history. What is your assessment about the political situation inside? Qual é a sua avaliação da situação política nos altos escalões do poder em Teherã? Meu amigo e colega Heinz Gärtner, professor emérito da Universidade de Viena, me apontava há alguns anos que há sérias divergências sobre como conduzir a política externa. Um dos exemplos que ele mencionou é que sempre que o Ministério das Relações Exteriores do Irã se aproxima de alcançar algum sucesso em sua diplomacia com o Ocidente, o que frequentemente acontece é que o Ministério da Justiça, dirigido por figuras muito mais linha dura, executa ativistas de direitos humanos. Isso então gera uma onda de cobertura noticiosa intensa e negativa na Europa e nos Estados Unidos, o que acaba sabotando parte dos esforços diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores. Então você tem alguma observação sobre as diferentes facções e os diferentes tipos de pessoas no Irã e suas ideias sobre como o país deveria conduzir sua política externa no futuro, que possa compartilhar conosco? Sim, antes de tudo, existem grandes divisões dentro da estrutura de poder no Irã. Quero dizer, isso é algo que já foi estudado e não é nenhum mistério. Isso remonta à Revolução Islâmica, porque a Revolução criou uma divisão entre, bem, é algo bastante esquemático, mas vamos colocar assim, entre os revolucionários que realmente queriam seguir uma política anti-imperialista e anti-ocidental, o que chamamos de linha dura, e outros que eram mais pragmáticos, mais realistas, pensando que, ok, houve uma revolução, mas depois de alguns anos precisaríamos voltar a relações diplomáticas normais.
Então, teríamos que normalizar nossas relações com os países europeus ou com o Ocidente. Our relations with European countries or the West, and that's how you can find this. E é assim que você pode identificar esse posicionamento político, seja reformista, pragmático ou realista, como quiser chamar. Existem, portanto, duas posições realmente fortes e, claro, no meio, todas as possibilidades. Quero dizer, há pessoas, e isso também faz parte da complexidade da política no Irã, que podem ser conservadoras, alguém que você considera linha dura, mas que tem consciência suficiente para perceber que precisa ser realista em relação às relações internacionais. E também há alguns reformistas que, por algum motivo, são muito rígidos quanto à normalização com o Ocidente. Então existem todos os tipos de interpretações sobre alguns fundamentos da política iraniana. Hoje em dia, o que muda tudo é a guerra. So nowadays, what changes everything is the war, because during the Iran-Iraq war, Porque durante a guerra Irã-Iraque, a primeira prioridade era defender o país, a pátria, e deixar de lado as divisões políticas. Primeiro, defendemos o país, depois falamos de política. Hoje em dia, acho que é mais ou menos a mesma coisa. As divisões, as tensões entre as diferentes facções e, às vezes, as oposições muito violentas continuam existindo. Mas a prioridade é unir-se contra a agressão. Depois da guerra, é claro, todas essas divisões e questões voltarão, porque veremos novamente uma forte divisão entre as que querem fazer uma mudança completa em direção ao Oriente, com a China e a Rússia, e aquelas que não querem lidar com o Ocidente, com um engajamento muito limitado. very limited impact, and some realistic, maybe. E alguns analistas realistas, talvez mais realistas, diriam que não. Precisamos encontrar uma forma de normalizar as relações com todos os países do mundo, incluindo o Ocidente. Então, por enquanto, acho que as divisões e oposições internas dentro do governo estão apenas silenciosas, porque, mais uma vez, estamos em estado de emergência. E a primeira coisa é terminar a guerra nas melhores condições possíveis. Depois disso, é claro, haverá debates acalorados dentro da estrutura de poder. Pessoas dizendo, certo, o que podemos fazer agora? Mas tudo dependerá de como a guerra terminar e do que o Irã conseguirá com um acordo. Mas sim, de qualquer forma, é preciso pensar que por trás da ideia, talvez do conceito, de que existe uma espécie de homogeneidade de pensamento dentro da República Islâmica, porque todos são obrigados a aceitar o sistema, na verdade há divisões muito fortes e debates acalorados. Cada vez que tive uma discussão política, e tive muitas no Irã, quero dizer, é difícil imaginar, eles falam sobre essas coisas de maneira muito franca. Não há tabu. Eles sabem que o país está dividido em nível político. Então tudo vai depender do fim da guerra, da política do novo líder supremo, das forças políticas que surgirem após a guerra e, claro, de muitos e muitos fatores que ainda não conhecemos. Devemos entender o papel do líder supremo, Ayatollah Khamenei, o novo Ayatollah Khamenei agora, que antes era seu pai, mais como líder supremo da Coreia do Norte, por exemplo, onde imaginamos um ditador que governa com mão de ferro. Ou devemos entendê-lo mais como uma espécie de mediador-chefe, alguém que precisa equilibrar as diferentes facções que têm importância no poder político? Quero dizer, sabemos que existem todas essas facções. Então, qual é o papel prático de support them? Bem, o líder supremo tem muitas funções. A ideia é ter uma orientação religiosa no topo do Estado, porque isso é mais uma vez uma tradição xiita muito antiga, embora o sistema da República Islâmica seja muito moderno, até modernista. A ideia é ter uma orientação religiosa para que o país siga os princípios islâmicos em sua política e sociedade. Agora, essa é a teoria, mas na prática é muito mais complexo. O que vemos quando observamos a política, às vezes não tem nada a ver com religião. É uma espécie de realismo político, ou tradição imperial, ou simplesmente a política que qualquer Estado-nação seguiria.
E não é porque um clérigo, o líder supremo, diz algo ou recomenda fazer isto ou aquilo, que isso é necessariamente religioso em sua base. This or that it's religious in its basis. Sometimes what he says is just Às vezes, o que ele diz é apenas discurso político, no sentido mais básico do termo. Não tem realmente nada a ver com a religião na vida cotidiana das cidades. O líder supremo, como você disse, está no topo do Estado. Ele desempenha um papel de equilíbrio de poder entre diferentes facções. É um símbolo de unidade. É moralmente responsável pela orientação islâmica, ou pelo menos pela aparência, do país. E ele representa o que podemos chamar de Estado profundo. Quero dizer, a consciência de que, em termos fundamentais, o Irã, sim, tem uma dimensão republicana, mas suas raízes na história são ao mesmo tempo um senso de religião e um senso de império, porque todos os impérios do Irã foram assim. Realmente profundamente conectado a uma dimensão sagrada. Isso remonta novamente à antiguidade. Então, o Estado profundo, no caso do Irã, é a consciência de que a religião é um dos eixos fundamentais de identidade do país e que também existe um eixo imperial que está profundamente enraizado na história. O Estado profundo é fundamentalmente isso, e o líder supremo também representa esse tipo de Estado profundo. Portanto, ele tem uma função realmente múltipla. Agora, o que Mostafa Khamenei fará? Eu não sei. Porque antes da guerra, quando tive algumas discussões políticas com pessoas no Irã que conheciam o sistema por dentro, a própria função do líder supremo estava sendo questionada. Devemos mantê-la? Devemos transformá-lo em algo menos político e mais, digamos, religioso ou moral? Ou devemos mudar, transformar essa disciplina funcional em algo que se pareça com um conselho com várias pessoas, e não apenas uma no topo? Então havia esse tipo de debate. Eram apenas debates, mas mostraram que a escolha de Mostafa Khamenei foi feita em um contexto muito específico. Um contexto de guerra, de emergência. E por estar próximo de seu pai, um clérigo, ele conhece a jurisprudência islâmica em um nível suficiente de competência. Ele foi, é claro, instruído por seu pai em estudos políticos. Portanto, obviamente, eles queriam criar uma espécie de continuidade de lealdade e doutrina, para que a unidade do país fosse preservada nas circunstâncias em que nos encontramos. Mas depois da guerra, ninguém sabe. Porque, é claro, Mostafa Khamenei é de outra geração e está bem ciente de que o país mudou ao longo de 4 décadas, que a política de seu pai certamente não será a dele, mesmo que siga os passos do pai. Portanto, há muito mais perguntas do que respostas neste momento. Mas uma coisa é clara. Apesar das divisões, das oposições internas, muito fortes dentro do sistema iraniano, ele ainda é um sistema sólido, porque os iranianos sabem quando podem lutar entre si, dentro do quadro da República, e quando precisam se unir contra uma ameaça comum ao país. A common threat against the country. Acho isso fascinante. Por um lado, certamente existem capacidades administrativas que remontam a pelo menos 2.600 anos para gerenciar e sustentar esse tipo de sistema. Por outro lado, acho realmente interessante que você esteja descrevendo o papel dele basicamente como o chefe do Estado profundo. Acabei de ter uma conversa com Aaron Good, que também diz que nos Estados Unidos é ingênuo pensar que o sistema político se resume ao Senado, à Casa Branca e assim por diante. É claro que as realidades políticas nos Estados Unidos funcionam em conjunto todas as forças que não fazem parte direta da ordem constitucional, mas que ainda assim são como o sistema político americano opera. Então, se você está apresentando o Ayatollah apenas como o chefe visível de outra parte do Estado, isso é bastante valioso, eu acho, para refletir, para entender como as estruturas políticas funcionam. Mas talvez você sabe, temos cerca de 5 minutos restantes, e eu gostaria apenas de te perguntar, há algo que eu não te perguntei, ou algo que está na sua mente que você acha importante,
que poderia ser acrescentado à discussão que já tivemos, para que as pessoas compreendam melhor algo que você considera importante sobre o Irã ou sobre a guerra que está se desenrolando agora? About Iran or about the war that's now unfolding? Well, Bem, sabe, há muitas coisas a dizer. Mas talvez eu enfatizasse o fato de que, mais uma vez, a forma como o Irã é representado na mídia europeia é realmente totalmente enganosa. E mais uma vez, não porque o Irã seja algum tipo de país perfeito, um lugar de harmonia ou paraíso. Não, de forma alguma. E sabe, como pesquisador, meu... as a researcher, Meu propósito, meus objetivos, são ter a visão mais completa, precisa, relevante e, eu diria, neutra das muitas realidades, às vezes contraditórias, de um país. Mas o que ouço, o que leio na mídia, é sempre uma espécie de viés na interpretação que quer que você veja as coisas deste ou daquele modo. E claro, conheço um pouco a diáspora no Ocidente, e eles têm suas próprias trajetórias de vida. Alguns são imigrantes econômicos, outros eram opositores da República Islâmica. Naturalmente, refugiaram-se aqui, no Ocidente, nos Estados Unidos, na Europa. E claro, eles têm um discurso de oposição, o que é totalmente compreensível. Não cabe a mim julgar isso. I don't have to judge anything. Simply, I have to say again that Simplesmente tenho que dizer novamente que é uma voz, mas há muitas, muitas outras vozes no Irã. E como historiador e antropólogo, não posso levar em conta apenas uma voz e dizer, ok, o Irã é isso, através da estrutura ou da lente da vida na diáspora. Mais uma vez, o problema é a falta de compreensão e simplesmente a falta de contato com o Irã como ele é, o Irã vivo. O que me chama a atenção é que muitas pessoas que debatem sobre o Irã na televisão e na mídia falam sobre o Irã sem o Irã. Como se, quero dizer, decidissem, ok, no novo Irã, a diáspora fará isso ou aquilo. Consigo entender que essas pessoas têm ideias e pensam que quando puderem voltar ao Irã, vão remover o governo e criar algum tipo de governo secular e liberal lá. liberal type of government in Iran. Why not? But it's just theory. And what about Por que não? Mas é só teoria. E quanto às mais de 90 milhões de pessoas que vivem no Irã? O que elas pensam? O que sabem sobre elas? Quase nada. Porque simplesmente presumem que os iranianos deveriam pensar como eles, de uma forma liberal, secular e ocidental. Claro que há pessoas assim no Irã. Há muitas que são muito críticas à República Islâmica. Mas, mais uma vez, a diáspora e os analistas que ouvimos e lemos no Ocidente estão totalmente desconectados da maioria dos iranianos, que pensam de outra forma. E é por isso que o Irã, sobre o qual eles falam, não é um Irã real. É um Irã projetado, ideal, teórico, orientalista. Mas não é o Irã que acredito qualquer turista no Irã, mesmo alguém que fique lá apenas 10 dias, poderia descobrir. Então, vamos torcer para que o mais rápido possível possamos viajar e fazer turismo no Irã e incentivar todos a irem ver com os próprios olhos, porque você está absolutamente certo. Quero dizer, o tipo de estereótipos com os quais nós, no Ocidente, operamos é grotesco, enquanto achamos que somos a parte iluminada da civilização humana, não é? Enfim, vamos encerrar por aqui. Para todos que se interessam pelo seu trabalho, Patrick, você tem um site ou uma rede de seu material? É o patrickrickenberg.com. Rickenberg.com? Yeah, that's it. patrickrickenberg.com. Sim, é isso. patrickrickenberg.com. Também tenho alguns artigos e parte de livros publicados no academia.edu. E é isso. E você me disse que tem cerca de 10 livros publicados por conta própria, certo? É demais. Desde 10 contais. So, yeah. And, yeah. Se você quiser ler algo de um pesquisador muito modesto que parou de contar seus livros, procure o trabalho de Patrick Rickenberg. Vou tentar colocar alguns links na caixa de descrição abaixo. Patrick, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado.